vamos para a próxima aula. Nossa próxima aula de hoje é no livro de Geografia, certo? Abram aí na página 40 e nós vamos estudar a hidrografia do Brasil, certo? Bora ver primeiramente o que significa hidrografia, né? Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como as do oceano, dos mares, dos rios e dos lagos. Então, hidrografia é a ciência que estuda as águas, todas as águas do nosso planeta, esteja ela nos oceanos, nos rios, nos mares ou nos lagos, ok? Então, os oceanos e os mares, o que são oceanos e mares? São grandes extensões de águas salgadas, né? Que contornam o continente, né? A gente sabe aí, o Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico, ou seja, aquilo que a gente chama de praia. A gente vai para o mar, tomar banho de mar, né? Então ali é o oceano. Só que a gente denomina praia porque até uma certa quantidade, até uma certa metragem, né? A gente chama de praia porque é onde praia é aquela parte até onde os banhistas conseguem tomar banho, que vai mais ou menos até uns 200 metros, que é onde você consegue até nadar. Passando disso aí já é oceano, certo? Tá bom? Mas tudo é oceano, no fim das contas tudo é oceano, tá? O nosso país aqui, o Brasil, ele é de norte a sul, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, tá bom? O litoral é a área de contato com as águas oceânicas, né? Como eu já falei para vocês, o Brasil ele tem uma imensa área litorânea, que é a costa litorânea. Na outra página a gente vai ver lá, né? Através do mapa a gente vai poder visualizar melhor, tá bom? Os rios, o que são rios? São correntes de água doce, certo? Que tomam a direção do mar. Todo rio deságua no mar, tá bom? Então, de um outro rio, ou é um rio, ele deságua no mar, ou ele deságua em outro rio que depois termina desaguando no mar, tá bom? No oceano ou em um lago, tá? Então, as partes de um rio, né? Os rios também ele tem suas partes, né? Observem aqui, nessa figura aqui, observe aqui, olhando bem direitinho, que tem as partes do rio. Quais são as partes do rio? A nascente, é onde ele nasce, tá bom? As margens, que são os lados, a margem direita e a margem esquerda, aquele lugar que a gente consegue pisar ali, logo do lado embaixo passa o rio, né, que é a corrente de água doce, tá bom? O leito, que é onde o rio onde o próprio rio corre, que é a água mesmo, né? Observe aqui que é o percurso, nascente é onde o rio nasce. A margem são terras laterais banhadas pelo rio, que fica de um lado e de outro aqui, essas beiradinhas aqui que a gente chama aqui onde o rio toca, tá bom? Aqui o leito é o próprio rio, percurso aqui onde o rio corre, tá bom? O afluente, o que é um afluente? Um rio que despeja a água em outro rio principal, que é aqui, digamos aqui, que é um desvio de um rio, é chamado de afluente. E temos a foz, que é onde o rio despeja suas águas, seja em um outro rio ou no mar, né, no oceano, tá bom? Então, os rios, existem dois tipos de rios, os rios perenes e os rios temporários. Os rios perenes são aqueles rios que não secam durante o tempo de estiagem, né? Quando não está chovendo, durante o ano.
a gente percebe que existe um ano que chove, mas também existe um tempo que não chove, né? Durante o ano existe um tempo que chove, existe um tempo que não chove. Então, o rio perene, ele permanece com água mesmo no período que não está chovendo. Já o rio temporário, se demorar um pouco sem chover, ele vai secar, né? Ele não vai ter água, vai ficar seco, seco, totalmente seco, que você passa por lá e diz assim, ó, não vai, que quem não conhece a região não vai dizer que ali existia um rio, porque fica totalmente seco, tá bom? Então existem dois tipos de rios, os rios perenes, que não secam durante a estiagem, e os rios temporários, que durante a estiagem, quando não está chovendo, eles secam, tá? O conjunto de terras drenadas por um rio chamamos de bacia hidrográfica. Nela ocorre a captação de água por um rio principal e seus afluentes. Aqui no Brasil, tá? Nós temos aí 4 principais bacias hidrográficas. São elas a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, do Rio Tocantins, do Rio São Francisco e do Rio do Prata, tá bom? Além dessas, encontra-se outras também, mas essas 4 aí são as principais, né? Além delas, tem as bacias secundárias e as bacias costeiras, tá bom? Então, a gente vai agora para a página 41. Aqui nós vimos a página 40, tá bom? Vamos para a página 41. Na página 41, vocês vão observar aí que tem um mapa do Brasil, né? E esse mapa aí é um mapa hidrográfico, certo? Ou seja, o mapa onde tem todos os rios, tá? Todos os rios que existem no Brasil estão aqui, tá bom? Talvez aqui a gente não consiga enxergar todos, porque aqui não tá todos, tá? Os principais, desculpem aí. Não tá todos, estão os principais, tá bom? Estão os principais, porque se tivesse todos aí não ia ter como a gente visualizar. Mas essa parte vermelha aqui, todos esses rios aqui, eles formam a bacia hidrográfica do rio Amazonas, né? Porque aqui é o rio Amazonas juntamente com seus afluentes, né? A partezinha azul, a bacia hidrográfica do rio Tocantins, também é formada pelo rio Tocantins e seus afluentes. A partezinha lilás é a bacia hidrográfica do rio São Francisco, tá bom? Que ele fica aqui na região nordeste e sudeste também, né? O rio São Francisco, ele é muito importante para a região nordeste, viu, gente? Porque ele é um rio perene, um rio que mesmo no período de estiagem ele não seca. Então ele é extremamente importante para nós aqui que moramos no nordeste. A parte verde aqui é a bacia hidrográfica do rio Prata, ou seja, o rio Prata, juntamente com seus afluentes, forma a bacia hidrográfica do rio Prata. E a parte amarela são as bacias costeiras ou secundárias, tá? Toda essa parte é amarela aqui, que pega aí o costeira porque é o litoral, tá bom? Aqui, na página 42, vemos também, nós vimos os rios, vimos mares, não é isso? Mas também a hidrografia, ela estuda os lagos e as lagoas. O que são lagos e o que são lagoas, né? São acumulações de água de grande, né? Grande, pode existir um lago grande, mas também pequeno, né? Com profundidades em depressões, ou seja, um lugar ali. Depressão todo mundo também já sabe o que é, né? É um lugar baixo em relação às terras que estão ao seu redor. A gente viu isso na outra aula, na parte de relevo, né? Então, aí essa depressão, né, começa a chover e ali junta essa água,
tá bom? E ali se forma um lago ou uma lagoa, né? Um lago é uma quantidade de água maior, uma lagoa é uma quantidade de água menor, tá bom? Então, existem lagos naturais, que é a própria chuva, tá bom? Mas também existem os lagos artificiais, que são construídos com a ação do homem, né? O homem pode desviar água de um rio e colocar numa depressão e ali formar um lago artificial, ok? Aqui também existe também os açudes, né? Que é destinado a represar a água de um rio, para que lá tenha um tratamento nessa água, para que essa água ela venha chegar até as nossas casas, ok? Também, né, como eu falei antes, que a hidrografia é aquela ciência que estuda toda a água que existe no nosso planeta. Então, existem as águas que a gente consegue ver que está na superfície, mas também existem aquelas águas que a gente não consegue ver que está abaixo do subsolo, que são os lençóis freáticos, certo? Esses lençóis freáticos são formados pelas águas da chuva que se infiltra no solo. Então, a água que cai da chuva corre para os rios, para os mares, escoa, né? Toda a água escoa vai ou para o rio ou para o mar, e outra parte ela é infiltrada na terra, e a terra ela suga essa água, puxa, né? E vai lá para baixo, embaixo do subsolo, e lá forma os lençóis freáticos, tá bom? Esses lençóis freáticos, por suas vezes, nós, seres humanos, aproveitamos eles fazendo o quê? Poços, né? Tem pessoas que fazem cacimba, tem alguns lugares que chamam de cacimba, né? Aqui no Nordeste mesmo, existem muitos lugares que conhecido poço como cacimba, né? Mas o nome correto é poço artesiano, tá certo, gente? Existe essa diferença. A diferença de cacimba para poço é que cacimba o povo coloca uma latinha e puxa manualmente. Já o poço artesiano precisa de uma bomba ligada na eletricidade para puxar essa água, tá? E até chegar a encher as nossas casas. Então, essa água, ela é aí tem aqui também, vamos ver aqui abaixo do solo, aqui. As várias camadas do solo, pelas quais essa água vem filtrada, né, da chuva passa, tá? E vai lá chegando e fica lá nos lençóis freáticos. Ela é considerada uma água potável, uma água limpa para ser consumida. Por quê? Porque ela passa pelo processo de filtração pelas rochas, que ela vai sugando, vai passando. Então essa água, quando chega lá no lençóis freáticos, já chega uma água purificada. Por isso que existem lugares que a água é tão limpa, que é chamada de água, se torna uma água mineral, tá bom? Então aqui a água potável é aquela própria para o uso do ser humano, nós podemos tomar, beber, né? Por isso os lençóis freáticos são importantes. Muitas vezes são a única forma de obter água em um determinado local. Existem locais que não tem rios próximos, né? Então, também são locais também que não chove constantemente. Então, é necessário que os homens possam cavar poços para que as pessoas daquela região consigam ter água. Ok, gente? O resto aí vocês vão dando uma lidinha, porque se eu for ler tudo assim ao pé, eu tá dando uma explicação de uma forma mais geral. Se for ler tudo, vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? Vai ficar cansativo. Aqui na página 43, vocês vão responder 43 e 44, ok? Respondam aí, leiam, vocês já são bem grandinhos aí, vai ler só o enunciado, vocês vão ler. Observe as características apresentadas abaixo, vão ler aí vocês vão dizer se é o mar, se é água potável, se é uma lagoa, né? Se é um açude, um lago artificial, vocês vão colocar aí que vocês vão ler e também vão pegar, reler o assunto que te explicou, tá bom? No segundo, vão completar aqui
com as palavras do quadro, desses quadrinhos aqui lilás e o quadrinho verde, tá bom? No terceiro, você vai escrever aí se isso aí é um mar, se é um rio, se é um lago ou se é um oceano, tá bom? Aí se for um oceano, vai colocar oceano. Oceano todo mundo sabe o que é, né? Oceano é aquela extensão de terra, de água muito grande, onde o homem não consegue nadar. O mar é uma parte do oceano, mas que a gente consegue tomar banho, né? Que é a praia, certo? O rio, todo mundo sabe que é, né? A extensão de água, uma corrente de água doce. E o lago é uma pequena ou grande extensão de água doce. Ou salgada também pode ser, tá bom? Então, responda aí a página 43. Na página 44, aqui, vocês vão ver aqui que tem um desenho, vocês vão colocar as partes do rio. Quais são as partes do rio? Nascente, né, a nascente, o leito, as margens, os afluentes e o foz. Então, vocês vão ver aí onde é que tá, cada um vai colocar o nome de cada um, tá bom? O quinto quesito, vai colocar na sua opinião aí qual é a importância de um açude para uma região onde não chove, a região mais seca. Você coloca qual é a importância aí, principalmente aqui no nosso Nordeste, viu? Tem aí, tá bom? O sexto, vocês vão aí organizar aí, vai ver aí, ó, observar a tabela e colocar os nomes, tá bom? Quais são os tipos de rio que existem. A gente viu que existem dois tipos de rio, o perene e o temporário. O perene é aquele que não seca no tempo de estiagem e o temporário é aqueles que secam no tempo da estiagem, tá bom? O sétimo vai ser uma pesquisa. Aí vocês vão pesquisar aí qual é a origem do nome do Oceano Atlântico. Aí vocês vão no Google, tá bom? Pesquisa lá qual é a origem do nome do Oceano Atlântico. Também pesquisa qual é a maior bacia hidrográfica do nosso planeta, tá bom? E eu vou dizer que ela fica aqui no Brasil, somente isso, tá? Mas aí, ó, é a maior bacia hidrográfica do mundo, do planeta. Ela fica aqui no nosso país, no Brasil, tá bom? Vocês vão aí pesquisar na internet e vai encontrar. C. Qual é o principal rio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco? Aí vocês também vão pesquisar e vão ver. Bem fácil, tá bom? E como também é conhecido o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele tem um apelido. Não vou dizer a vocês, vocês vão descobrir também aí na internet, tá bom? Ele tem um apelido que todo mundo conhece quando fala no Rio São Francisco. Tá bom, gente? Então, vamos aí, ó, responder aí a página 43 e 44. Não é isso? Isso mesmo, página 43 e 44. E até a próxima aula, tá bom? Fica aí na paz.